Qual foi a minha maior dificuldade ao chegar aqui no Japão? Essa foi uma pergunta que uma inscrita mandou aqui no canal e eu vou responder nesse vídeo aqui para vocês. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreva. Não se esqueça de deixar o seu like e o Instagram está aparecendo aqui na tela. Vamos lá, para quem não sabe, eu cheguei aqui no Japão em 2019, isso antes da pandemia. Eu cheguei no mês 7. Fazem 5 anos que eu estou aqui no Japão atualmente, e antes de vir para o Japão, eu comecei estudando o japonês online enquanto estava no Brasil ainda. Então eu estudei para poder vir para cá. No Brasil, eu estudei as 150 horas que são necessárias para você fazer o intercâmbio aqui para o Japão. Então, eu estudei essas 150 horas e depois eu vim aqui para o Japão. Chegando no Japão, eu tinha estudado hiragana, o katakana e algumas frases do dia a dia que você utiliza aqui no Japão. Cheguei aqui, o que aconteceu? Como eu não tinha me esforçado o suficiente, o porquê? Eu poderia ter estudado mais do que essas 150 horas. Eu só estudei as 150 horas que eram necessárias para poder fazer o intercâmbio, mas eu poderia ter estudado muito mais que isso. O porquê que eu só estudei essas 150 horas? Antes de vir, eu estava trabalhando, então eu trabalhava e ao mesmo tempo eu estudava e estudava à noite também. Então eu estudava japonês, trabalhava durante o dia e fazia cursinho de pré-vestibular à noite. Então, assim, estava bem corrido para mim. Então, eu só estudei as 150 horas e vim aqui para o Japão. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que eu não sabia quase nada. O porquê? Eu lembro muito bem que eu fui no Combini, que são as lojas de conveniência aqui no Japão, com um colega. E eu lembro de ter comprado alguma coisa, se eu não me engano era pão, alguma coisa assim. E aí eu fui pagar. No momento em que eu fui pagar, a mulher me perguntou um monte de coisa e eu não entendi nada. Para quem não sabe, aqui no Japão, agora que já faz bastante tempo, né, que eu tô aqui no Japão, eu já entendo, eu já consigo me comunicar muito bem, mas quando eu cheguei eu não conseguia me comunicar. Para quem não sabe, quando você tá aqui, você vai comprar alguma coisa, a pessoa pergunta para você se você vai querer, por exemplo, se for comida, se você vai querer esquentar, se você precisa de sacola, se você vai querer pagar com cartão, se você quer cartão de ponto, por exemplo, eles te perguntam várias coisas antes de você fazer o pagamento, né? E coisa que não é comum no Brasil. Geralmente no Brasil a gente vai pagar alguma coisa, vai lá, passa o produto e já entrega o dinheiro para a pessoa e acabou praticamente, né? Acho que se eu não me engano eles perguntam, né, se quer CPF na nota, alguma coisa assim. Mas é só isso praticamente. Aqui no Japão eles perguntam um monte de coisa. E eu lembro que no começo eu ia junto com um colega meu, que ele sabia bastante japonês, o porquê? A gente foi pela primeira vez, a mulher me perguntou tanta coisa que eu peguei e travei e fiquei com muito medo de ir sozinho novamente no Combine. Então eu sempre ia junto com esse colega para poder comprar alguma coisa. Então, por mais que eu tenha estudado essas 150 horas no Brasil, não foram o suficiente para me conseguir me comunicar no dia a dia aqui no Japão. Então, uma recomendação para quem pretende fazer um intercâmbio ou até mesmo viajar aqui para o Japão é que não estude só o mínimo necessário, estude muito mais que isso. É você praticar a língua, por exemplo, com um professor com aulas particulares ou até mesmo só através de um curso online. Não estuda só o necessário, estuda o suficiente que você acha que você consiga já se comunicar pelo menos um pouquinho, para que você não faça igual a mim, né? Chega aqui no Japão e passe perrengue, sabe? Se não conseguir comprar alguma coisa. Depois disso, eu lembro que eu fiquei muito triste, porque eu não conseguia, né, conversar, pedir para a pessoa esquentar alguma coisa no combine, por exemplo, ou pedir para receber uma sacola, sabe? Coisas simples. Eu lembro que eu não conseguia pedir isso, eu fiquei muito triste e foi quando eu decidi que eu ia estudar realmente o japonês de verdade. Naquela época, quando a gente chegou, ainda não estava tendo a pandemia, a gente ia para a escola, eu estudava na escola durante 3 horas, e depois quando eu chegava em casa, eu ainda estudava mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas. Fazendo isso todos os dias, depois de um ano de intercâmbio aqui no Japão, eu consegui tirar um nível N3, que é o nível intermediário do JLPT, da prova de proficiência. Para quem não sabe sobre o JLPT e quer que eu faça um vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu gravo um vídeo explicando tudo certinho como que funciona essa prova de proficiência da língua japonesa. Então, depois de um ano estudando, né, na escola de japonês, estudando também em casa, foi aí que eu consegui passar no nível intermediário da língua japonesa. Atualmente, eu estou na faculdade,
Para quem não viu, eu fiz um vlog mostrando do meu dia a dia, eu mostrei um pouco da faculdade, onde eu peguei um livro para fazer um relatório, vou deixar aqui embaixo nos cards também. E atualmente então eu estou na faculdade, estou no meu terceiro ano, está quase para terminar, e se você quer também que eu faça um vídeo explicando sobre a faculdade, como funciona tudo certinho, deixa aqui embaixo nos comentários. Mas foi esse praticamente, né? O meu maior perrengue aqui no Japão foi de chegar achando que sabia alguma coisa, porque tinha estudado algo, né? Estudei as 150 horas necessárias, mas eu acabei percebendo que você precisa estudar muito mais que isso para que você consiga, né, ter uma comunicação no dia a dia. Então a dica que eu tenho para você que pretende vir para o Japão, seja lá para fazer o intercâmbio ou para viajar, é que se estão pedindo para você estudar 150 horas, estude pelo menos 300, sabe? Não custa nada. Isso só vai te ajudar aqui no Japão. E se você está com medo de passar perrengue assim como eu passei quando eu cheguei aqui no Japão, eu tenho o meu curso de japonês aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada que ele vai te ajudar bastante. Então, esse daqui foi o vídeo, eu vou ficando por aqui. E se tiver alguma dúvida, deixe aí embaixo nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Já né?